Aê, Believers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Believe Calistenia. Eu sou o Juan Noah, especialista em calistenia e consciência corporal. Estou aqui com o Ricardo. Ricardo Santos, aí, pra quem não conhece, é entusiasta em treinamento com o próprio peso corporal. E a gente é Juntos somos geradores de shape. 4K. É Pra quem isso não aí. sabe o que é 4K, rapaz, imagina uma TV de alta definição, você vendo todos os detalhes possíveis. E isso aí é os detalhes que a gente quer no shape, entendeu? Então, olhar assim, ver todos os detalhes do shape, bem definido, bem estéticozinho, né, Juan? É isso aí. E muitos de vocês, quando veem o Ricardo, caraca, o Ricardo tá gigante. O Aham. Ricardo realmente tá maior, mas o que faz Impressão, dá assim, essa é impressão de não é o grande. tamanho do Ricardo. Por quê? Ricardo, tu tá com quantos quilos hoje? Tô com 64. Olha aí, e vocês veem, meu Deus, como é que o Ricardo não tem 70 quilos Meu ainda? Deus. Isso é por causa de quê? Por causa do shape 4K. 4K, alto É. detalhamento. Mas hoje a gente não quer falar, talvez a gente fale um pouco sobre shape, mas o que a gente quer falar hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, do episódio, a gente quer falar sobre mentalidade e mentalidade em foco. É a mentalidade que a gente usa e que a gente aplica para conseguir alcançar todos, absolutamente todos, os nossos objetivos, sabendo que algumas coisas levam tempo e outras coisas só precisam de direcionamento, não é, Ricardo? Isso aí. E o contexto que a gente precisa dar, antes de mais nada, esse é um vídeo especial. Preciso falar para vocês que esse vídeo, em especial, se você está assistindo, hoje é dia 6, 6. 6 de abril de 2023. Esse é um vídeo especial no qual a gente vai estar em um período de aquecimento para um evento que a gente está lançando, a Believe, que é um programa de treino completo, no qual a gente vai passar tudo que você precisa saber para aprender, treinar, a praticar calistenia da forma correta. Mesmo que você seja iniciante do zero, E acho que não tem força, né? mesmo que você, É, exatamente, mesmo que você ache que não tem força, mesmo que mais, mesmo que se a pessoa for gordinha, ou gordinha, ou magrinha, mulher, mulher também, idoso, olha aí. gente mais de idade, qualquer Aliás, pessoa. eu ia perguntar isso pro Ricardo. Na tua opinião, do jeito que a gente trabalha no Calistenia em Foco, existe alguma restrição para uma pessoa? Esse tipo de pessoa não pode entrar no programa. Acho que a única restrição é o psicológico da pessoa, achar que ela não pode. Opa, É, já isso aí. começamos aí com o Direcionamento. direcionamento do contexto do vídeo de hoje. E esse direcionamento vai servir, ao contrário do que vocês estão imaginando, não vai servir só para a gente falar, não vai ser só teoria. Mas essa é a mentalidade que eu acho que a gente tem hoje e que a gente precisou construir ao longo de tantos anos de prática, de experiência, de aula, porque é, na prática mesmo, na hora de estar fazendo as coisas, é bem diferente quando você sabe o que está fazendo e quando você simplesmente está fazendo. A gente pode dar até alguns exemplos com as paralelas, né, Ricardo? E o contexto é mais ou menos esse. Algumas vezes acontece de o iniciante estar fazendo aqui os dips dele e tal, e aí o Ricardo está fazendo com total consciência do que está acontecendo, de qual a mecânica do movimento. Porém, se ele tivesse simplesmente, alguém tivesse dito, ó, oh, você tem que fazer Paralelos. paralelas, você tem que fazer É, paralelas, 100 paralelas no seu treino. Se ele fosse fazer de qualquer jeito, como é que ele ia fazer? Ele ia fazer curtinho, com o ombro rotacionado internamente, ou ia fazer demais, ia fazer roubando. E no final das contas, ele ia fazer assim paralelas. sim. Mas não sabia para que está servindo aquele movimento, a forma correta, e ia fazer de qualquer jeito. Ia fazer de qualquer jeito. E É, aí você vê que o resultado, o, o resultado final, que é fiz sem paralelas, não é tão importante é. quanto como você faz essas paralelas. E aí agora vamos direto para esse contexto aqui do Ricardo. Quando tu começou, Ricardo? A gente até pensa isso, né? Que a gente falou de paralelas, mas pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser sobre movimentos avançados. Inclusive,
Quando tu começou, por que tu começou calistenia? Mano, Uhum. é porque eu sempre achei, assim, uma coisa desafiadora, sacou? Então, exemplo, academia é muita rotineira, todo dia é a mesma coisa, não tem muitos desafios. Tem um desafio é só pegar o peso, trazer daqui pra cá. Então, achava meio sem graça, entendeu? E já na calistenia, o cara tá se desafiando o tempo todo. Ah, vamos fazer um movimento novo, vários tipos de movimento e etc. E quando eu comecei, o meu sonho era fazer a bandeira humana, tá? Bandeira Cara, humana. peraí, guarda aí um pouquinho. Porém, nada de errado com quem ama academia, com quem gosta de Sim, sim, academia. sim. Inclusive, dá pra galera treinar calistenia E e academia. academia, dá pra ser híbrido, né? Dá pra ser híbrido e, ao contrário do que muita gente imagina, para conseguir um shape 4K, você não precisa de academia. A gente está dizendo que você não é necessário. Se você quiser treinar, tudo bem. Mas o que a gente está falando é, não precisa. Mas depois, a gente volta para esse assunto. Voltando, o maior sonho do Ricardo era fazer a bandeira humana. Aqui não tem como a gente fazer, a gente não tem equipamento para fazer isso, mas a bandeira humana é aquele movimento que você faz, fica de lado, fica com as perninhas assim. E o Ricardo tinha o sonho de fazer de um jeito específico. Que jeito era esse? Mano, é porque quando eu comecei, eu vi na televisão, tem na televisão uma vez, um chinesinho, ele chegava com uma caixinha de som assim, colocava a caixinha de som perto da barra, pegava na barra aqui, então, aí ele subia nos passinhos, pá, pá, ficava dançando, caminhando no ar, eu achava muito impressionante, sacou? Então, foi assim, um dia vou fazer isso também. Então, Parecia mentira. botei na cabeça e fui até conseguir. Olha aí. E esse é o contexto que eu precisava dar para vocês. Aham. Que é, quando tu começou com esse sonho de querer fazer, tu tinha um professor para te direcionar? Não, sozinho mesmo, tem que estar na força e na coragem. E isso foi, não é nem bom ou ruim, mas isso foi mais fácil, mais simples, mais difícil ou mais complicado? Ah, com certeza mais complicado, entendeu? Porque o cara não tem direcionamento. Aí começa ali treinando com os meninos na praça, entendeu? Então ninguém sabe nada, só vai tipo achismo, entendeu? Ah, eu acho que assim é melhor, eu acho que assim é melhor. Eu vi um cara fazendo assim, então é complicado. Então a gente foi meio que treinando assim e evoluindo, entendeu? E evoluindo e errando muito mesmo. Aí depois ia consertando, entendeu? Mas se a gente soubesse, tivesse um professor, alguma coisa do tipo desde o começo, teria evoluído muito mais, sacou? Teria evoluído mais rápido, Mais rápido e com a forma melhor, sacou? não É, teria gastado tanto tempo, né? Olha aí, não é. teria gastado duas coisas, não teria gastado tempo de duas formas, não teria gastado tanto tempo para conseguir fazer o movimento Movimento e não e teria gastado tempo para corrigir o movimento movimento. Sim, sim. que estava talvez com a postura Aham. errada, não sei o quê. Já outro movimento que o Ricardo Que eu faz peguei, demorei muito para consertar. foi. Vocês imaginam aí. Quem vê o Ricardo hoje, quem é novo aqui no canal, nem sabe que o Ricardo fazia planche. Peinou. Mais bad form do mundo. Fazia a planchezinha, rapaz, assim, com o braço. Não, mas até que a lombada tava Até que a boazinha. lombar era boa. É, mas o problema era esticar o braço. Não esticar o braço nem. Tipo, Nem a aprendi a pau. plancha com o braço meio dobrado aqui, assim, né? Quase uma vez de árvore, né? Acho que ficou bastante tempo assim, foi. Foi mais de um ano, eu acho. E pra você que não sabe o que é planche, o Ricardo vai fazer aqui na tora. Na Ao vivo, quem tora. sabe faz ao Se não vivo. sair é porque eu não aqueci direito. Pode ser qualquer uma forma. Pum. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aí. É uma planche. Esse movimento que você fica paralelo ao solo. E aqui o Ricardo ainda está fazendo uma variação mais avançada. Porque quando ele começou, fazia qual? Fazer estredo. O que é estredo? Estredo, perna Cara, aberta. ó, você que tá assistindo, tá entendendo nada do que o Ricardo tá falando. É progressões, rapaz. Então, todos os movimentos têm as progressões. Tipo, tuque, com a perna encolhida, Uhum. advance, com a perna mais aqui 90 graus. Aí depois vem a estrela, com a perna aberta. E a full, com as pernas fechadas. Então, a full é o mais difícil possível, sacou? Então, Pra praticamente qualquer movimento, né, da é calistenia. praticamente todos esses. Só no handstand. Handstand eu acho que É mais a fácil. full é melhor, Uhum. sacou? Também acho. É, Eu concordo com isso. Tem algumas é, pessoas que não acham, mas eu acho também que a full full é é melhor. melhor no handstand. Handstand.
handstand, ficar de cabeça pra É. baixo. Handstand, rapaz, é a famosa bananeira. Não, chama mais É, handstand. handstand. Mano, só se você treinar capoeira, isso você É. chama de handstand. Mas, dando continuidade, esse era o contexto e essa foi talvez a maior confusão que aconteceu, não só pro Ricardo, mas para mim também. Eu não sa- para mim, o meu movimento dos sonhos, quando eu comecei a treinar calistenia, caraca, Ricardo, eu Ixi, vou me os dinossauros nem era há, Cheetah. há muitas eras, quando os dinossauros ainda andavam na Terra. Eu vou falar aqui uma coisa, vocês vão rir, vão dar risada de mim. É, peraí, 1900 e bolinha. 18 anos atrás, tu tinha quantos anos? Em 2005, tu tinha quantos anos? É isso. O cara que fez engenharia civil, rapaz. É bom de contas. Sei lá, Tu nasceu que ano? eu tinha uns 8 anos, por aí. 7. Não, Tu nasceu em 90 e quanto? 96. 96. Então tu tinha 9 anos. Ah, eu quase acertei, eu acho. 8, 9 anos. Caraca, eu comecei a treinar calistenia quando o Ricardo tinha Que, 9 Ricardo, anos. você nasceu em 96? Sim, rapaz, já tenho 26 anos. E se você quiser, Calistenia te deixa novo. e se você quiser saber o peso, o peso já falou, a altura do Ricardo, você vai lá no Instagram dele, manda direct, que ele adora responder essa pergunta. Ele gosta muito. Vai lá. Aí, beleza. Eu comecei a treinar calistenia na forma que a calistenia é. Eu comecei a treinar calistenia em 2005. Então, fazem 18 anos esse ano de 2023. E olha como as coisas se repetem, né? Tem até uma frase de um célebre filósofo que diz que a sociedade que não conhece sua história está condenada a repeti-la. E as coisas se repetem também nesse sentido na calistenia. Uhum. Que é, o Ricardo teve muita dificuldade com duas coisas. A primeira, não ter direcionamento. Sim, sim. E Não tem informação, porque quando tu começou em 2005, ninguém produzia conteúdo sobre isso, viu? era pior. É, a maioria dos conteúdos é o pessoal da gringa e nem explicava, nem só tacava lá. Aí aqui no Brasil começaram a explicar depois, mas o pessoal postava um vídeo por ano, sacou? Então era difícil pegar informações da internet. Então a gente ia mais no, eu acho que é assim e tal, não. E aí a gente no achismo. Esse era a Uhum. mesma coisa que passou com o Ricardo, passou comigo. O Ricardo não aprendeu, não começou a treinar calistenia comigo, mas a gente passou pelos mesmos problemas. Talvez sejam os mesmos problemas que você também está enfrentando nesse início, nesse começo da sua jornada para começar a treinar calistenia, que é não ter um direcionamento. Acho que esse é o mais pesado, porque quando eu não tinha um direcionamento, eu simplesmente vi, assim como o Ricardo viu alguém fazendo, e aí meus neurônios motores e de neuroplasticidade, neurônios espelho, olharam para aquele movimento e falaram: caraca, Juan, tu tem que fazer isso, tu precisa conseguir fazer isso. E o Ricardo também olhou para a bandeira humana e, caraca, preciso conseguir fazer isso. E eu olhei para o bar muscle up. Olhei para o muscle up e, caraca, isso aqui é impossível, não dá para. Se eu faço barra com dificuldade, como é que eu vou passar da barra? Uhum. Não sabia. E olha que doido. Eu passei muito tempo, anos, treinando básico e não conseguindo o muscle up. Mas quer ver uma coisa interessante? Como é a falta de direcionamento é doido? Como tu vai dizer pra mim? Eu quero ver o que tu vai dizer pra mim sobre isso. Pronto, eu sou um cara que tu não conhece, eu vou chegar pra ti e dizer assim: Ricardo, eu aprendi primeiro o front lever do que o muscle up. O que tu tem pra dizer pra mim sobre isso? Não sei, porque é bem complicado, hein? Porque o front lever é um movimento que você leva, tipo... o Juan vai explicar o que é o front lever, rapaz. Front lever é a alavanca de frente. Você deixa o corpo reto, o braço totalmente esticados, corpo reto. Front lever. Então, esse movimento aqui, mano, ele é tipo assim, muito difícil mesmo. Tá? Pra quem tá iniciando, precisa de muito fortalecimento de core, de ombro, braço, Costa, costa, lombar e etc. consciência Entendeu? corporal. Consciência corporal. Então, o muscle up, pra quem tá iniciando, é bem mais simples, mais prático do que o front lever. Tipo assim, simples, depois que a gente pega é simples, entendeu? Mas pra, tipo, às vezes a pessoa faz um monte de barra, né, Juan? Eu já faço umas 15 barras, umas 10 barras, mas não consigo muscle up ainda. É porque tem que ter consciência corporal do movimento também,
é diferente de fazer barra, não é a mesma coisa de fazer barra. Mas dá para pegar antes do Front front lever. lever. Cara, na verdade, eu conheci poucas pessoas na vida. Eu não tô lembrando. Tu lembra de alguma, Maria? Alguém que conseguiu fazer o front lever primeiro que o barra muscle up? Acho que eu não, na minha É, cabeça não. pois é. E obviamente isso. Tu acha que. Olha o que eu vou falar pra vocês. Tu acha, sabendo dessa informação, Aham. tu que faz front lever sabe o tanto de força que precisa usar para fazer o front lever, tu que faz o muscle up sabe o tanto de força que precisa usar para fazer o muscle up. Tu acha que o que faltava para mim no bar muscle up para fazer o muscle up era força? Não. Com certeza não, Não. né? Porque para quem faz o front lever, Sim. Front lever já é mais força ali, entendeu? Mais fortalecimento do corpo. Já o muscle up, o barra muscle up aí, se você tiver técnica, até sem você ter força, você consegue fazer. Então, muita gente fala assim, aquele carinha ali, ele é bem magrinho, e não tem força para fazer barra, mas faz um muscle up, sacou? E eu, que fortão, consigo fazer uns 50 barras e não sei fazer o muscle up. é desse Então, jeito. é consciência corporal ali, técnica do movimento e por aí. Tudo que o Ricardo falou era o que um orientador poderia ter me falado. Sim, sim. Que, Juan, olha o que tu faz, tu já faz o front lever, tu bota muito mais força para fazer um front É, lever do que para fazer um muscle up. Ah, gente, a gente fala barra muscle up porque existe o ring muscle up, que é o muscle up nas nas argolas. argolas. E também é muscle up. Mas Aham. aí a gente. Barra muscle up é onde? É Na... num bar. É na barra. E, pois é, a gente penou muito. A duras penas a gente conseguiu evoluir. E eu consegui também fazer o muscle up depois de, nossa, muito tempo, muito mais tempo do que meus alunos hoje levam. Meus alunos hoje levam até 21 treinos para fazer o muscle up. E eu levei talvez 21 meses para fazer o muscle up. E isso por falta de orientação, de encaixe, de várias peculiaridades, inclusive na nossa base. Sim, sim. Por exemplo, talvez eu não tenha treinado muito, não lembro disso, mas se eu fazia o front lever e não fazia o bar muscle, não fazia o muscle up, quer dizer que eu já tinha muita força de puxada, né? Sim, sim. Que é puxada front lever. Mas talvez eu não tenha treinado tanto minha base de empurrada. Agora que eu tô ótimo. Por isso que é bom conversar. É. E aí eu talvez não tenha conseguido entender que na hora de entrar para fazer o movimento eu tinha que empurrar a barra e tal. E olha como uma simples dica poderia ter mudado toda essa história, poderia ter mudado todo esse sofrimento que eu passei, porque, cara, eu fiquei frustrado. Até tem uma época que você fica tanto tempo tentando o movimento, não sei se já aconteceu Já contigo, e aí desiste. você desiste por É, um tempo, aí depois você volta. é. Ou às vezes a gente pensa assim, esse movimento é impossível, entendeu? Como é que essa pessoa conseguiu? Acho que não tem como não, entendeu? É minha vontade isso aí. É, bem por aí, na calistenia tem muito disso, né? Porque a É, galera faz coisas absurdas. E até gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente não, não só você que está assistindo, a gente também, eu sou aham, assim, porque isso é uma característica humana. A gente nós somos, o Ricardo eu sou, Mariana nós somos reclamadores profissionais. A gente reclama muito. A gente reclama muito que não temos o equipamento adequado. A gente reclama muito que não temos tempo para fazer um treino tão bom. A gente reclama muito que não temos uma galera para treinar junto com a gente, para nos dar motivação. A gente reclama que estamos sem motivação. E, cara, a primeira coisa, antes, toda vez que você vier com o impulso de reclamar de algo que não está nas suas mãos, olha aqui, vê até uma frase boa para vocês. Se algo não está nas suas mãos, não deveria estar na sua cabeça também. Então, se vou reclamar da chuva. A chuva vai cair independente de você reclamar ou não. Agora, se você fala assim, ah, não, não fui treinar hoje, você pode levantar a bunda da cadeira e ir treinar. Ah, mas só tenho 20 minutos para fazer um treino. Se eu passar um treino de 20 minutos para tu, eu morro. 20 minutos é mais do que suficiente para fazer um treino sinistro, sensacional e que vai te dar progresso. Inclusive, aconteceu com a gente aqui recentemente, a gente precisou gravar
aqui, nesse mesmo local, esse exato local, e a gente estava gravando e tiveram muitos comentários negativos, falando que vocês estão falando muito baixo, precisam falar mais alto, precisam pegar o microfone, colocar dentro da boca, para que a gente entenda melhor o conteúdo ruim, porque o áudio está ruim. E talvez nenhuma dessas pessoas que reclamaram, antes de reclamar, pensaram assim, poxa, eles devem ter algum motivo para estar fazendo isso. Eles devem ter algum motivo para estar falando mais baixo. E nesse dia, excepcionalmente, a gente estava gravando à noite, tarde da noite, porque a gente não teve como gravar antes, e a gente estava falando baixo porque tinha gente dormindo na casa e a gente não queria atrapalhar. Mas também isso aí também vai da pessoa, do equipamento dela, sacou? Porque, tipo assim, entre, tipo assim, umas 10 mil pessoas, duas reclamaram, entendeu? Então, se tivesse, tipo, a metade das pessoas reclamando, podia ser um problema que foi nosso, entendeu? De verdade, de fato. Mas aí a gente tá batendo nessa tecla porque a gente é assim às vezes, né? A gente reclama, Sem de tudo. motivo. E às vezes a gente deveria estar mais focado em ser a mudança que a gente quer. Por exemplo, poxa, a minha cidade é tão suja. Assim que a pessoa acaba de falar isso, joga o Joga o papel papel de no chão. bombom no chão. Poxa, os políticos são tão corruptos e na primeira oportunidade que tem de furar uma fila, essa pessoa fura. E essa é uma prática de uma metodologia da mentalidade em foco, do calistenia em foco, que é, antes de reclamar, tente entender os motivos e tente entender se aquilo está ou não na sua mão. Beleza? E é bem por essa linha que a gente queria ir rumando para a nossa finalização, mas calma, fica aqui com a gente que tem muita coisa para rolar, mas por exemplo, a gente falou que às vezes a gente reclama de não ter equipamento. Tu tinha os melhores equipamentos? A gente começa sem nada. Ainda mais o pessoal da calistenia que, tipo, eu não tenho muitas condições. Aí eu treino em casa, eu treino na pracinha. E quando eu comecei, eu morava numa cidade aqui no interior do Ceará, chamada Quixadá. Só tinha uma pracinha no meio da cidade. E não era das melhores para cima. Uma pracinha que era uma barrinha bem estreitinha, o chão era de cimento, entendeu? Tinha paralela boa. Na paralela dessa largura assim, que é o pessoal andar aqui no meio. Então, não tinha os melhores equipamentos, não tinha. Tanto é que quando eu comecei, eu fui mais pro lado dos básicos, dos movimentos mais estáticos, que dá para treinar sem ser freestyle, entendeu? Que dá para treinar em qualquer lugar, porque não tinha equipamentos lá. Então, eu fiz com o que tinha, eu fiz o que dava para fazer, sacou? Total. Aí podia ter ficado reclamando, a pracinha é ruim, não vou treinar. Ou podia ir treinar e treinar o que der. Entendeu? E aí, a segunda coisa, se tu tinha uma galera massa que sempre ia, até hoje, tu tá treinando quanto tempo? Já tenho 6 anos já. 6 anos. Durante 6 anos, tu passou 6 anos tendo uma galera que sempre ia treinar contigo. A maioria das vezes é sozinho, ou em casa também sozinho, ou em casa ou na praça sozinho. Às vezes o pessoal cola junto, então não é sempre que tá todo mundo junto, não. E a maioria da galera que começou não tá mais treinando. A maioria da galera que começa a treinar com a gente não fica consistente, não fica para sempre com a gente. Na verdade, a maioria não tá mais aqui, né? Não é que morreu, não. É só que não entra entre nós. Não está mais entre nós. É que as pessoas geralmente começam no foco. É muito isso, Juan. A pessoa começa no foco e acha alguma coisa legal e já quer pular os passos, ir lá para frente, já quer pegar um movimento muito avançado. E a pessoa acaba se frustrando e acha que é muito difícil, que aquilo não é para ela, entendeu? E a pessoa acaba caindo fora. Então... Cara, e aqui a gente vai para o ponto crucial desse episódio, dessa aula, que é os tipos de mentalidade que a gente tem. Eu elenquei aqui 3 tipos de mentalidade para vocês. A primeira delas é essa que o Ricardo falou. É a mentalidade kamikaze, homem-bomba. O cara, caraca, tô motivadão, vou lá treinar. Aí vai o primeiro dia, uau, foi muito massa, vai o segundo dia, pá. Aí no terceiro dia tá quebrado. Aí deixa de terceiro dia. Aí no quarto dia já tá melhor, mas aí fala... Eu tô 100%, mas daqui 15 dias eu volto. Disse a filósofa contemporânea Jéssica Mariano. E é bem isso. E aí, essa mentalidade kamikaze é uma mentalidade que a gente deve, por incrível que pareça, porque às vezes parece até bom,
na primeira vista, parece bom, né? Aham. Você está motivadão, doido pra treinar, não sei o que e tal. Mas se for pra você estar doidão e parar, Melhor. é melhor não ser assim. Então essa mentalidade kamikaze é uma mentalidade que a gente prefere evitar, esse extremo. Aham. A outra mentalidade, então deu pra entender essa mentalidade 1? A mentalidade 2, que eu acho que é a mentalidade que o Ricardo já passou por ela, já errou muito com essa mentalidade. Eu também, nossa, demais. E eu acho que tu vai se identificar muito, vai identificar muita gente que treina perto de ti com essa mentalidade, que é a mentalidade do Rambo. Fecha os olhos e atira para todos os lados. A galera que, caraca, meu objetivo agora é fazer a planche. Meu objetivo agora é fazer a planche. Então, eu vou seguir as dicas do canal tal, vou baixar um e-book de não sei quem, vou começar a pesquisar na internet essa metodologia, esse jeito, vou perguntar aos meus amigos perto como é que eles fazem e vou pegar uma dica de cada um e atirar para todo lado, e aqui der certo, eu vou... E acontece isso no treino na frente da gente, entendeu? Às vezes o pessoal chega em mim, passa a dica aqui do Muscle Up. Aí eu acabei de falar pro cara o que ele tem que fazer, um passo a passo, sacou? Pra ele fazer, pra pegar ele tudo direitinho. Aí virei as costas, o cara tá na outra pessoa já. Ei, tu me dá uma dica aqui do Muscle Up. Então, é complicado, rapaz, porque cada um tem sua metodologia, né, Juan? Tipo, eu tenho o meu jeito de pegar, o Juan tem um jeito dele de pegar algum movimento. Então, se E não quer dizer que um tá errado e um outro tá errado, tá certo, não. Que cada um tem um jeito de chegar no mesmo objetivo, sacou? Então, teu objetivo é subir a escada. Tu pode subir a escada correndo, devagar, pode subir na handstand, pode subir de qualquer jeito, mas vai chegar lá naquele ponto em cima, sacou? É isso mesmo. E o... Olha o gordinho. Olha quem vai passar aqui, gordinho. Cabeça feita. Participação especial pra vocês aí. Deixa o like. Deixa o like pro gordinho. Pinguim do Batman. Vamos lá. E aí, essa mentalidade do Rambo é muito nociva porque produz muito mais do que progresso, produz lesão e frustração. E aí você vai pensar assim, não, mas o Ricardo disse que não é interessante você pegar a dica de cada professor e tal, e vai fazer uma confusão. Porém, o que foi que eu e o Ricardo fizemos? A gente juntou o melhor das metodologias de cada um, compilou, organizou em uma metodologia só. E estamos passando devagarinho para vocês lá no Calistenia em Foco de uma maneira mais organizada, mais aprofundada. E a terceira mentalidade e última que a gente vai estar falando para vocês hoje aqui é da mentalidade Calistenia em Foco, a mentalidade em foco. Mentalidade para iniciantes treinarem calistenia da forma correta. Mentalidade em foco. Essa mentalidade, eu vou dividir ela em... Na verdade, eu vou pegar só uma dela para deixar o melhor para a semana que vem. Então, eu vou pegar um tipo de mentalidade dela. Uma variação da mentalidade em foco é a variação coelhinho versus tartaruguinha. Vocês provavelmente conhecem essa história. Tem uma corrida longa, e colocaram uma tartaruga contra um coelhinho para disputar essa corrida. Quem vocês acham que ganha essa corrida? A primeira impressão, mesmo que fosse curta, a primeira impressão, imagina uma corrida curta, você bota um coelho, de fato, um coelho e uma tartaruga, e a primeira impressão que fica é que o coelho vai ganhar com certeza. O coelho é muito mais rápido que a tartaruga. E nada de errado com isso, tudo bem. Só que o grande lance, a grande moral dessa história, coelhinho versus tartaruga, é que você pode ir rápido e conquistar e chegar no seu objetivo, ou você pode ir devagar e conquistar seu objetivo. Porque o que vai importar não é a velocidade. O que vai importar são duas coisas. O Ricardo passou esse vídeo inteiro falando sobre isso. O que vai importar primeiramente é direcionamento, porque não adianta nada o coelhinho ser o mais rápido e ele tá correndo para lá, para longe do objetivo. E a segunda coisa, mais importante, é que esse caminho tem que ser constante. Sua jornada tem que ter consistência. E na minha opinião, assim, na minha visão de experiência, você tem que, na medida do possível,
Na calistenia iniciante, você tem que ser um pouquinho mais semelhante à tartaruguinha do que ao coelho. Você pode ser um coelhinho também, tem pessoas que se adaptam melhor, né? A ir rápido e conseguir. Mas, na maioria dos casos, você tem que ser como uma tartaruguinha, porque você deve primar por fazer uma jornada sem pressa, mas sem pausa. No meu caso, tipo, eu já tenho 6 anos, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu me lesionei tem nesse percurso. Tipo, quase nenhuma vez, tem umas 2 vezes ali que foi fora do meu controle, entendeu? Lesionei ali. Mas se tu for olhar os outros atletas, todo mês o pessoal tá lesionado, sacou? Aí é melhor tu ter uma constância ali, devagarzinho e evoluindo de pouquinho em pouquinho, do que tu querer evoluir logo tudo de uma vez só, entendeu? Igual a primeira que tu falou, tem a primeira mentalidade. A pessoa quer evoluir rápido, kamikaze ali. Aí a pessoa treina, tipo assim, um mês bem demais, aí no outro mês tá lesionado. Aí, tipo, é um igual coelhinho. Correu, parou. Correu, parou. Correu, parou. Já E a vai tartaruguinha já tá. já vem devagarzinho, vai até o teu objetivo. Então, para arrumar aqui para na nossa finalização, a dica de ouro que eu tenho para vocês, a gente vai mostrar ela também na prática. Vamos mostrar na prática aqui. Vamos mostrar aqui para o Ricardo fazendo. O Ricardo vai fazer paralelas aí, Ricardo. Só uma paralela normal. Faz 2 paralelas e faz um L-sit. Pô, beleza. Ricardo fez isso com esse equipamento. Se ele não tivesse uma dessas paralelas, como é que tu faria dip? Caraca, não é que dá. E se tu precisasse fazer um L-sit, como é que tu faria? Aham, dá também. Beleza, ótimo. Mas aí, caraca, Ricardo, e se tu não tivesse nenhuma paralela? Como é que tu treinaria empurrada? Fui lá. Tá? E L-sit. Ok, Ricardo não tem 2 sofás à disposição dele. Como é que tu treinaria empurrada? Sem nada. 2 cadeiras, 2 bancos. E se não tivesse cadeira? Só tivesse o chão? Como? Olha aí. Mas aí, Ricardo, e se eu quiser fazer o L-sit? Muito bom. O que é que isso, na prática, mostrei para vocês, estou todo arrepiado, porque eu passei por isso, né? O que é que isso significa? Significa que você deve fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse é o segredo da mentalidade em foco. E é isso, galera. Queria já deixar aqui o convite para vocês. Nosso próximo vídeo vai ao ar no canal do Ricardo na Terça-feira, terça-feira. 11h30 a meio-dia. E o tema vai ser surpresa. Lembrando que o nosso grande evento, esse vai ser o último aquecimento do nosso grande evento, que vai acontecer no dia 11. É dia 11, né, Maria? Terça-feira também. Então, vai ter qualquer 2 coisa conteúdos. tem 2 conteúdos. Vai ter 2 conteúdos. Mas o nosso evento vai ser às 20 horas. Às 20 horas. Então, você não pode perder. Fica ligado. Inclusive, nesse dia que a gente estiver fazendo esse vídeo lá no canal do Ricardo, você vai ter a oportunidade de ver. Só quem estiver lá vai poder garantir alguns bônus. Então, já fica ligado que vai rolar bônus tanto nesse episódio do Ricardo mais cedo, quanto no nosso grande evento, o treinamento online, Calistenia em Foco. Mais ainda no Calistenia em Foco, você não pode perder. E tem coisas que só vão ser possíveis ganhar na live. Só vai ser possível conseguir adquirir alguns presentes que a gente tem para vocês ao vivo. Então, esquece a novela nesse dia, esquece Netflix e assiste o nosso treinamento online Calistenia em Foco. E eu poder Acredita? Link na descrição.